Boa tarde a todos, a todas. Sempre um prazer estar nessa casa, né? E hoje eu vim para falar sobre as parecências físicas e morais que estão no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 4, no subtítulo Parecências Físicas e Morais, na questão 207 a 217. Mas a espiritualidade hoje me pregou uma peça e quis também que eu conversasse não só sobre essas questões da parecência, mas da ação e reação, como foi lida pela nossa irmã, e a qual eu tinha aberto antes de chegar aqui, em casa ainda me preparando, também num livrinho chamado Nós e o Mundo Espiritual. E é muito interessante, né? Porque, claro, a cada palestra, mesmo que ela se repita, a gente tem sempre um novo enfoque, tem sempre uma palavra que se muda, ou tem a questão que a espiritualidade também nos cobra, né? Não, olha, quero que vá mais por ali. E dessa vez eles me propuseram, então, unir esses dois temas sobre a ação e a reação, que nada mais é ou nada mais são do que os resultados de tudo aquilo que pensamos e fizemos. E eu digo pensamos porque muitas vezes a gente acha assim, não, mas eu nem fiz, eu só pensei. Mas pensar é muito. Claro que quando a gente não tem ainda essa visão, essa compreensão do quão forte e capaz é de alterar a nossa vida como a vida do outro, o nosso pensamento, é claro que nós não teremos ou não tínhamos tanta responsabilidade sobre ele, né? Eu não sei vocês, mas durante muito tempo na minha vida, o que eu pensava, eu não acreditava ser e ter tanta potência quanto o que eu falava, né? Então, aquela coisa, pensar, a gente achava que era livre, porque era o meu pensamento, mas o agir tinha que ser diferente. Claro que é um começo, né? A gente às vezes muda obrigatoriamente o nosso modo de agir e depois acaba pensando que esse agir foi correto e transforma também os nossos pensamentos. É muito comum acontecer quando a gente às vezes é apresentado a alguém, né, uma pessoa, e às vezes a gente olha aquela primeira aparência e já vem no pensamento, né? Metidinho, tem jeito de que acha que sabe tudo. Mas aí a gente, claro, não formula essas palavras de cara para a pessoa, porque, afinal de contas, estamos mal sendo apresentados, e aí a gente diz, né, boa noite, ou bom dia, ou muito prazer e tal, e sela por ali as palavras, não dando ao nosso pensamento chance de ser dito. E depois, às vezes, a gente consegue, com o tempo, um dia olhar para aquela mesma pessoa e dizer, olha, eu te adoro, mas a primeira vez que eu te vi, eu não gostei de ti, eu pensei errado, né? Te achei assim ou assado. Então, é muito bom quando o nosso pensamento não encontra espaço para desenvolver essas sensações errôneas
né? Essa primeira impressão sobre os outros. Porque quando ele encontra espaço, normalmente o que a gente faz é deixá-lo crescer. Você também não acha? E você também não gostou? Eu também não gostei. E aí a gente vai transformando aquilo, né? Num processo em que às vezes a pessoa acaba sendo exatamente aquilo que a gente imaginou que ela era, mas não porque ela fosse assim, porque algo a induziu de tantos pensarem sobre ela a mesma coisa. Uma outra maneira de a gente avaliar o quanto o nosso pensamento é forte, eu me recordo uma vez de um parapsicólogo que ele dizia assim, certa feita perguntado para ele por que a geração que apanhou de chinelo, de vara de marmelo, de tudo mais um pouco, aparentemente não teve tantos problemas psicológicos ou com drogas, tanta necessidade de terapias, quanto aquela geração que depois mal era repreendida e os pais nem tocavam nelas. E a resposta do parapsicólogo foi: porque aqueles antigos pais, quando eles batiam no filho, eles não tinham a ideia de castigá-los. Não era pelo mal físico que eles o estavam fazendo, batendo, chamando atenção ou deixando de castigo, mas era pelo desejo ardente de que, portanto, os amarem, queriam que eles se tornassem gente. Os mais antigos talvez já tenham escutado isso alguma vez. Eu te bato porque tu tem que te tornar gente. E se tornar gente era sinônimo de ser uma pessoa do bem. Gente eram as pessoas que olhavam para o bem, que queriam o bem, que esperavam o melhor de tudo e de todos. Então, isso era ser gente. Depois a gente começou a dizer que era gente boa. E hoje em dia a gente já nem fala muito, né? Cada um é cada um. Tudo bem. Só que os traumas, muitas vezes, se você perguntar para uma pessoa que apanhou no meu tempo, muitas delas vão dizer: olha, eu apanhei mesmo. Né? Eu sei de casos que até a água de salmoura era feita de tanta batida de, como é que era o nome? Vara de marmelo, né? E pergunta se alguns têm trauma. Não estou defendendo que se batam nos filhos, muito menos a vara de marmelo, não é isso. Mas por que tantos não se revoltaram? Porque mentalmente recebiam a grandiosidade do eu te amo, eu quero teu melhor, eu preciso te transformar na melhor pessoa ou no melhor espírito possível. E quantos que nunca bateram, deram tudo de material que poderiam dar aos filhos e estes se sentiam abandonados, carentes, esquecidos, procuravam na droga um apoio. Por quê? O que lhes faltou? Faltou o olhar, o pensar, o estar presente mentalmente, amorosamente na vida dos filhos. Então,
o nosso pensar, ele influencia em todas as nossas atividades. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi histórias e comigo também já aconteceu. Aquele dia que tu sai de casa assim, tranquilo. Pô, eu vou ter que descer num lugar, pegar a cadeira de roda da mamãe, precisar de alguém que me ajude, a cadeira é pesada. Mas vamos que tudo se dá um jeito. E aí você chega no exato local, tem alguém ali. Parece que estava te esperando. E aí quando você abre porta-mala para tirar aquela cadeira de roda pesada, a pessoa já vem, não, eu ajudo. E a coisa acontece. Você precisa de uma vaga no estacionamento, naquele lugar mais impossível de se conseguir vaga, naquele horário mais difícil. Mas você sai, não, eu tenho, é para o bem, é para mim, eu vou. Você escuta aquela voz que lhe diz, vai com calma, e você vai e encontra aquela vaga na porta do local de onde você tem que ir. Ao contrário, quando às vezes a gente sai com raiva de tudo, querendo passar por cima de todo mundo, porque já atrasou, porque o marido não entregou o carro na hora certa, porque o filho demorou para pegar a mochila e tal, e a gente sai acumulada e reclamando, dá tudo errado. Dá tudo errado. E a gente diz, meu Deus, parece que quanto mais eu preciso que a coisa dê certo, ela dá errada. Por quê? São os nossos pensamentos, as nossas energias que encontram reverberação. É a ação, que nem sempre é através do movimento do corpo, do movimento dos lábios pelas palavras, mas é do movimento do nosso pensar, das nossas energias, dos nossos exemplos. E então, da pluralidade das existências do capítulo 4, na parte 2ª do nosso Livro dos Espíritos, a questão 207, falando sobre as parecenças físicas e morais, nós temos a seguinte pergunta. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Não, que diferentes são as almas ou os espíritos de uns e outros. Claro, um espírito não se divide para dar uma parte sua ao espírito do outro, porque cada um de nós é um ser único. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há a consanguinidade. Então, a princípio, o que nós temos em comum num grupo familiar é aquele sanguíneo, aquele tipo sanguíneo que corre por nossas veias. Fora isso, fora nós estarmos filhos de alguém, nós somos espíritos únicos, os quais podem se aperfeiçoar e melhorar e ampliar as suas atitudes e pensamentos morais através da vivência, dos exemplos que lhe forem passados, dos ensinamentos. Aí sim há a influência, né? Mas que de nada tem a ver com a questão da consanguinidade. É que uns e outros
são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Então, o que mais nos atrai nas pessoas é o que nós vivenciamos, o que nós temos em nós. E muitas vezes nascemos em famílias que aparentemente parece que já vivemos com eles anos e anos de nossas vidas e outras vidas, porque há uma união, um laço que não quer se dissolver. Em outras, a gente parece que caiu de paraquedas, não tem identificação nenhuma. Meu Deus, eu não tenho nada do meu pai, não tenho nada da minha mãe, meu irmão parece uma pessoa que eu nunca vi na vida. Nada bate comigo e com ele. Nós sabemos que há e houve uma necessidade para ali estarmos, para termos esse aprendizado de amor e desenvolvimento de afetividade para com aqueles que nós estamos vivendo como família terrena, né? Mas que realmente, afetivamente, nós vamos acabar nos ligando com, às vezes é aquela tia. Eu devia ser filha da tia fulana, porque ela sim sabe o que eu penso, me entende, ou do vô, ou da avó, ou da mãe daquele amiguinho que entrou na escola há pouco tempo. Ai, ela olhou para mim, houve uma coisa tão boa. E o que é essa coisa boa? São as memórias daquelas almas que ali estão. São os pensamentos de amor que jorram nas energias daqueles que já se amaram. E por isso se reencontram. Mesmo que não seja para dividir a família, mas para apoiá-los em suas novas famílias. Porque toda reação vem de uma ação anterior, que nos remete a estarmos aonde muitas vezes nós mesmos optamos em estar, para que possamos reaprender a perdoar, a amar, independente de como e quem é a pessoa que me trouxe a esse mundo. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Pergunta 208. Ao contrário, eles respondem, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros, não dos seus filhos ou filhas, mas um dos outros. Pois bem, o espírito dos pais tem por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Aí até dá um medinho, né? Se a gente não entendesse o amor do Pai e as nossas possibilidades como seus filhos. Porque, é claro, quanto mais nós nos dedicarmos a dar o amor, a amar, independente
das qualidades e dos defeitos dos espíritos ou das almas com as quais nós venhamos a conviver, se nós nos dedicarmos a mostrar-lhes, através das nossas próprias atitudes, os exemplos do bem-querer, do respeito, da igualdade, nós estaremos transformando, auxiliando a transformação de um espírito que muitas vezes veio para cá sem noção do que era ter sido amado, jogado em revoltas, em conflitos, em cobranças, e que, ao despertar nessa nova vida, ao sentir a dedicação, o amor, o exemplo daqueles que compartilham as suas vivências, aí sim nós estaremos modificando, ou melhor dizendo, auxiliando a modificação e a melhoria de todos, principalmente aqueles que convivem conosco. Sem esquecer que, é claro, pensamentos de harmonia se unem a outros pensamentos de harmonia, aumentando quantitativamente e qualitativamente todas as energias que rondam tanto os nossos lares, como os nossos bairros, como o nosso município, como o nosso estado e assim sucessivamente. Todos sabemos disso. Não é tão falado quando se faz o evangelho no lar que a gente está energizando a nossa casa e, por consequência, muitas vezes estendendo essas energias de amor aos vizinhos e assim sucessivamente. Toda a reação ao nosso entorno vem encontrar causa em nossas ações. Mas aí vocês poderão dizer, mas e aqueles filhos que mesmo com todo o trabalho dos seus pais não mudam? Eles arcarão pelas suas próprias responsabilidades. Mas eu digo, como nós, como qualquer outro que tem em si a semente do bem e do amor do Pai, mesmo que ela esteja um pouquinho danificada, qualquer dose de amor, de bem-querer, lançada para aquele vaso, irá auxiliar para que essa semente, mesmo que não florindo ao tempo que nós desejaríamos, ela pelo menos se fortaleça para que na hora certa venha a florir. Porque nem tudo depende de nós, mas muito, muito depende de nós. Nosso pensamento, a nossa vontade é capaz de modificar até mesmo a nós mesmos e principalmente a nós mesmos, fazendo com que tenhamos uma visão diferenciada do o que é corrigir, encaminhar, mostrar caminhos melhores aos filhos, aos irmãos, aos companheiros, enfim,
Como contribuir? Amando, se aceitando, se percebendo formador de opiniões, mas não, na maioria das vezes, pela palavra, mas principalmente pelo exemplo. E aí, eu vou trazer um tema um pouquinho polêmico, mas necessário só para deixar a pulguinha atrás de nossas orelhas. Nós temos uma responsabilidade com nossos filhos, tanto homens como mulheres. Por quê? Porque nós temos que ensiná-los a respeitarem-se. Vivemos num mundo atual onde a mulher ainda é espancada, maltratada, diminuída, frente a uma sociedade de homens que ainda se sentem no direito de sobre elas atuarem. E se a sociedade hoje ainda nos mostra essas atitudes, esses feminicídios constantes, é porque não fizemos bem a nossa tarefa. Continuamos a dar ao homem, ao filho masculino, todos os direitos e continuamos a cobrar da mulher todos os deveres. Enquanto direitos e deveres para com todos, humanos, encarnados ou desencarnados, devem ser igualitários. Se assim não fosse, nós não precisaríamos passar pelas experiências de viver em corpos diferentes. Porque se conseguíssemos nos amar por igual e a nos respeitarmos por igual, nos direitos e nos deveres, não precisaríamos estar mudando de encarnação em encarnação, num gênero ou em outro gênero. Porque cada um de nós iria estar cuidando da sua vida, do seu complexo familiar, não importando se quem fica em casa cuidando dos filhos é o pai ou a mãe, não diferenciando se quem ganha menos ou mais é o pai ou a mãe, ou as mães ou os pais. Não importando se quem acorda de madrugada, dá a mamadeira, corrige as tarefas do filho, faz o almoço e lava a roupa, seja o pai ou a mãe. A reação de muito do que acontece no nosso planeta ainda advém dessas nossas falhas, de darmos crédito a necessidades primitivas do mundo passado, onde aí se fez necessário a força bruta do organismo mais forte nos proteger e a força mais delicada a nos cuidar, acariciar, alimentar. Hoje, todo mundo consegue fazer comida, e se não conseguir, compra congelada, almoça fora, enfim. Lavar roupa, ninguém mais precisa ir para o coxo ou para o tanque.
As lavadoras de roupa estão aí, a qualquer preço, basicamente, dificilmente a gente encontra quem não as tenha. Não existe mais o trabalho da mulher ou o trabalho do homem. As mulheres são pedreiros, são jardineiros, são eletricistas, são pintores. E há homens que são mestres na cozinha, no limpar a casa, no faxinar, no passar as roupas. E aí? Nada. Não é nada. É a vida. É sermos o que queremos ser, amando, respeitando a nós e ao nosso próximo. Temos, sim, responsabilidade por aqueles aos quais nós nos colocamos como responsáveis. E depois desses que dividem essa responsabilidade direta, que a princípio se chamam de filhos, nós temos a todos os outros como próximos, aos quais nós também devemos ter a responsabilidade de sermos bons e passar-lhes o exemplo da bondade, principalmente da igualdade, porque todos somos filhos do mesmo Pai, da mesma força criadora e dessa inteligência suprema que não erra, mas que não nos cobra pelos nossos erros e nos dá o tempo para nos resolvermos com eles. Gratidão a todos, que a paz e o bem e o amor entre nós seja cada vez mais forte. Obrigada.